Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela de antemão. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação e de inimizade que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a tua atuação na vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Queremos reiterar o fato de que o Senhor é a razão de estarmos aqui hoje. O Senhor é a razão de nos propormos falar, de nos propormos estar reunidos como igreja. Por tua graça, manifesta a tua palavra vivificadora, curadora, libertadora, que faz nova todas as coisas. Salva nesta noite, cura nesta noite, liberta nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual estamos aqui, na esperança da fé, de que o Deus que começou a boa obra há de completá-la até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós às vezes passamos por um problema muito sério. Eu estava falando, não sei aonde eu falei, sei que eu falei em algum lugar. Quando você começa a criar o hábito de ter uma leitura bíblica, por exemplo, um dos grandes perigos da sua leitura bíblica é o fato de que você acaba repetindo os textos. Ou seja, você lê uma vez, leu duas vezes, você começa a passar por textos que você já passou em outras vezes. E esta sua falsa percepção de que aquilo que você poderia extrair do texto já foi extraído, às vezes te faz passar por cima de coisas tão preciosas para a nossa vida. E o que faz isso? O que faz é o fato de eu me acostumar com a minha leitura bíblica. Ou seja, eu tenho um viés, um sentimento de que eu já sei ali o que está escrito. Você começa a ler a parábola de Lucas, lá no capítulo 15, do filho pródigo, por exemplo, você fala assim, bom, eu já li isso aqui 15 vezes. Se eu vou ler de novo, será? Vou ler porque está aqui, está na vez de ler, mas para que eu vou ler, né? Eu já leio, já sei como é que funciona, já sei o que é, já sei o que não é. Mas enfim, quando a gente se propõe a falar de um tema que é tão falado, principalmente talvez dentro do nosso contexto, que é a questão da graça, a grande pergunta que deve estar no meu e no seu coração é: o que será que eu preciso aprender de novo da graça?
E a segunda disposição de espírito que deve habitar o meu e o seu coração é o coração daquele que não sabe nada. Eu fico vendo assim, às vezes o Luquinhas, conversando com ele, você vai querer explicar alguma coisa para ele, fala, não, eu já sei, pai. Ele não sabe nada, mas ele acha que sabe. E é um trabalhão, porque eu preciso primeiro provar para ele que ele não sabe, para depois poder explicar para ele o que ele precisa saber. E às vezes nós estamos aqui nesta tentativa de... Nós sempre trabalhamos com temas e tantas coisas nos distraem, né? Os beija-flores estão passando o tempo inteiro, os nossos pensamentos, né? Os nossos botões nos distraem às vezes. E às vezes também nós estamos com o espírito imaginando o que será que Deus quer falar comigo nesta noite? Ou será que o que eu tenho para aprender de Deus? Ou o que eu tenho para aprender de um tema que é tão amplamente discutido ou falado dentro do meu contexto de igreja cristã, reformada, histórica? Será que não tem outra coisa para falar de repente? Enfim, é um tema que me desafia sempre. O tema da graça é um tema que me desafia. E muitas vezes nós vamos para o texto de Efésios 2 e nós corremos logo para o versículo 8 e o versículo 9, que vai falar sobre a salvação que é pela graça, ou seja, nós precisamos enfatizar que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que a fé não vem de vós, é um dom de Deus, como se talvez a gente já entendesse o que essa graça significa, como se eu já soubesse tudo o que essa graça significa. E a primeira coisa, quando você coloca estes versículos, o 8, o 9 e o 10, dentro do contexto todo do capítulo, é que algo que nós precisamos saber é que quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele parte de um pressuposto. Que pressuposto é esse? O pressuposto de que ele não está falando mais para pessoas que não conhecem a graça. Ele está falando, ele está relembrando algo para pessoas que ele crê serem vivificadas já. E quando ele fala de vivificado, ou seja, é pessoas que estavam mortas. A primeira coisa que você e eu precisamos saber, talvez, é que todos os seres humanos que vieram a esta terra têm uma necessidade básica. E a sua necessidade básica não é o que você tem, não é o seu namoro, não é o seu estudo, não é o seu emprego, não é o seu dinheiro, não é comida, não é bebida. A sua e a minha necessidade básica é por vida. Ontem eu estava atendendo um professor, um rapaz muito agradável, um excelente professor desses colégios bambambãs da cidade aí. E ele estava abismado com algumas questões e ele viu que existe uma comissão na Assembleia, ou lá dos deputados federais, que trata especificamente das questões ecológicas. E escolheram para presidir esta comissão um camarada que ganhou o prêmio Motosserra do Ano. Eu não sei o nome da figura, mas vocês pesquisem melhor esse assunto. E ele estava pensando, falou, os caras pensam que a gente é idiota, né, brother? Porque como é que alguém vai lá e me coloca para poder presidir uma comissão que tem como objetivo preservar a natureza, um cara que ganhou o prêmio Motosserra do Ano, que é do Mato Grosso e que derrubou matas e matas e matas e matas para poder plantar soja. Como é que alguém pode fazer isso e não haver nenhuma discussão mais ampla sobre isso? Como é que, o que legitima isto? Por que nós não achamos algo berrante? Porque nós precisamos entender uma coisa que chama lógica do poder.
E para falar de graça, nós precisamos entender como a nossa cabeça funciona um pouco. E na lógica do poder, sempre os poderosos é quem estipulam o que é e o que não é. Semana passada eu estava vendo uma capa da Veja de uma moça que vendeu a virgindade dela. E nós achamos aquilo assim... Pô, que menina doida, né? Tipo, pá, que louca. Aí, se você traz isso para discussão, uns vão dizer assim, a vida é dela, ela ganhou uma grana boa. Não vejo nada de errado. Outros vão dizer assim, nossa, não, isso é um absurdo, um absurdo. Aí alguém vai falar assim, é um absurdo para você. Mas o que sustenta, então, o que justifica uma ação dessa? Ou seja, uma menina transar com uma pessoa que ela não conhece, se bem que... Acho que eu estou no outro planeta, estou ficando velho, né? Porque isso já é normal também. Normal não, comum, né? Normal isso nunca vai ser, mas beleza. Que ela nunca viu, não conhece, se dar a estrutura de ser um objeto, ou seja, não tem nenhum afeto, nenhuma relação naquele processo de intimidade, não tem nenhum... O cara não quer saber nada dela, simplesmente ele pagou e vai consumir. E nós devíamos rasgar as nossas vestes, nós devíamos nos vestir de pano de saco e cinza, nós devíamos chegar nesta moça e dizer assim, e para esse canalha, dizer, canalha, ser humano não é produto, ser humano não é coisa, ser humano é gente, que Deus ama, e que Jesus Cristo derramou o seu sangue por causa desta moça. Nós devíamos chegar para esta moça e dizer, moça, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com você? Você não é um lixo, você não é uma coisa, você é alguém que Deus criou, que Deus amou profundamente, que Deus quis fazer de você um ser tão digno, que expressasse a sua imagem, a sua semelhança e que te governasse sobre tudo que Ele criou. O que está acontecendo é que na cabecinha dela e na cabeça desse rapaz, a lógica do poder que se instalou depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, onde o capitalismo disse assim, ó, nós vencemos, e o comunismo disse, ó, nós perdemos. Então agora o capitalismo vai dizer como que o mundo deve viver, como que o mundo deve pensar, como que os valores devem ser disseminados. No capitalismo só o que importa é o lucro, é o dinheiro. Por isso que o dinheiro é quem justifica uma aberração dessa. Mas a igreja está aqui para dizer o contrário. A igreja está aqui para dizer, não, não é assim. Você, se você foi vivificado, se você é igreja, você está aqui para dizer assim, não é assim. Não é para ser assim. E dentro de um mundo onde tudo tem preço, aquilo que não tem preço, não tem valor. Por isso que falar de graça, nós vamos pegar dois vieses aqui para a gente tratar. Primeiro é isso. Quando você fala de graça, um Deus que dá tudo e dá de graça, é algo que primeiro me soa, ou esse negócio não é bom, ou isso é mentira. Porque tudo nesse mundo tem que custar algo. Você é ensinado, existe esse valor. Eu não quero nada que não me custou algo, eu não quero nada de graça. Eu quero aquilo que custou suor, eu quero aquilo que eu me empenhei, eu quero aquilo que eu conquistei. Por quê? Porque você quer glória, porque você quer ser reconhecido entre os fortes, porque você quer ser reconhecido entre os bons, porque você quer ser reconhecido entre os que podem.
Você quer ser reconhecido entre os que pode, não entre os necessitados. Sim, meu querido, só que eu queria dizer para você que a sua necessidade é a minha de vida, e não de coisas. E a outra questão, ou ela ou é mentira, ou não é boa. E a segunda questão que a graça desperta em nós é este oportunismo do lucro. Eu fico sabendo às vezes de pessoas que estão no nosso meio e que encontra alguém na bacia das almas. Sabe o que é bacia das almas? Uma propriedade que vale 500 mil reais, por exemplo. Só que o cara está na bacia das almas. O cara está precisando liquidar, ele precisa fazer dinheiro. E ele não tem dinheiro. Daí, eu chego e digo assim para esse camarada, ó, eu sei que esse negócio vale 600 mil, mas se você quiser, eu tenho 150 mil aqui para te dar. E o cara não tem o que fazer. E o cara entrega. E esse camarada que pagou 150 mil, depois vende por 500 ou pelos 600 e diz assim, Deus me abençoou. E o que é isso? Dentro desta lógica oportunista, a graça passa a ser então para nós, para esta mentalidade, uma oportunidade de continuar vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito da desobediência, e ainda assim ir para o céu. Dá para entender? A graça se transforma numa oportunidade de eu viver a minha vida, sendo Deus da minha vida, não amando ninguém, não servindo ninguém, a não ser o pecado, e dizer assim, eu acreditei em Jesus, e já que é graça, então eu vou para o céu. Então eu fico o tempo inteiro bravo, porque todas as vezes que a gente vai tocar neste assunto, a gente tem que dizer que a graça, o que o Silas pregou aqui sábado passado, a graça não é um airbag, não é isso? Você tem que estar falando que a graça não é uma oportunidade para você viver a velha vida. Mas Deus, meu querido, não tem como agir em relação a mim e a você, a não ser pela graça. Ele vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Em um estado de morte, ou você vivifica o morto por graça, ou você não terá como vivificá-lo. Deus, para agir em relação a mim e a você, para tirar você desse estado de morte. O que é um estado de morte? Esse professor com quem eu falava, disse o seguinte para mim assim, duro, né, Alexandre? Porque é duro para você que faz tudo certo, que acorda, né, dá o seu trampo, paga os seus impostos, pô, não estaciona na vaga do aleijado, do deficiente, você que... É duro, né, cara? Que diferença isso vai fazer? Aí eu olhei para ele e falei assim, então, brother, é que você não tem a perspectiva da ressurreição. E quando você não tem a perspectiva da ressurreição, realmente, nada do que você faz tem sentido. Tudo que você faz, e a morte pode pôr um fim, não tem sentido. Para que trabalhar se eu vou morrer? Para que viver se eu vou morrer? Para que me matar de estudar se eu vou morrer? Para que me casar se eu vou morrer? Para que construir se eu vou morrer? Então, ninguém constrói um edifício e implode ele. Ninguém vem à existência para deixar, com o objetivo último de deixar de existir. A primeira coisa que nós precisamos é de vida.
é vida. Você tem esta convicção no seu coração de que você está vivo? Não de que você existe, mas de que você está vivo. De que a morte não tem mais nada a ver com você? Você tem esta convicção no seu coração? Então, a minha e a sua necessidade é de vida. Se esta não for uma convicção minha e sua, então você precisa de vida. Ele nos vivificou estando nós mortos. Estar morto não é não existir. Estar morto é não ter sentido para a vida. Estar morto é estar desligado da vida. Estar morto é não ter nada a ver com a vida. Esta vida que eu e você vivemos, biológica, psicológica, é uma vida que está igual ao seu celular. Vê a bateria do seu celular aí. Olha aí, vê se ela está cheia. Olha aí, meu povo. A minha só está na piabinha, está no último ali, ó. Então, o tempo dele está acabando. O seu e o meu também. Desde que nascemos, esta vida vai acabar. Então nós já temos essa concreção. Isso para mim está aqui. E o que eu vou fazer com ela? Então, se ela acabar e você não estiver ligadão lá na Itaipu, meu brother, já era. Hã? Vamos comer e vamos beber, que amanhã a gente vai morrer. Então, se é assim, meu brother, você que está vindo em igreja, larga de ser tonto. Vai tocar o terror. Viu, Pato Roco? Viu, Carvalho? Só porque o Carvalho riu, Pato Roco. Mandei nele também. O que você está fazendo dentro de uma igreja, irmão? Se não há ressurreição, meu brother. O que você está fazendo aqui? Vai viver a sua vida, porque não faz diferença nenhuma. É aquilo que Salomão já descobriu lá em Eclesiastes, lá em Provérbios. Não há diferença nenhuma entre o tolo e o sábio, porque vão morrer. Tolo é quem não sorve o que tem para sorver, abreviando assim essa existência, é fato. E a gente quer fazer do quê? Do Evangelho de Jesus Cristo mais uma estrutura dessa sem sentido, onde as pessoas vão lá, sentam, levantam, bate palma, fazem o que o cara pede, mas saem dali como se nada daquilo fizesse nenhum sentido e significado para elas. Estão lá para poder ter vantagem de um Deus que é tonto, que eu posso manipular com os meus dízimos, as minhas ofertas, com os meus sacrifícios, que é um Deus tão tonto que não consegue ver coração, então ele pode ser enganado. Um Deus que está ali para me servir, para fazer o que eu quero. É igualzinho o Deus da macumba, que está ali ou para te abençoar ou para você ferrar a vida de alguém. Mantém a estrutura do pecado, egoísta, consumidora, oportunista. E por isso que eu falo, o camarada que vê no Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, no fato de que Jesus abalou os céus, o fato de que Cristo eterno se fez Jesus, se vestiu de carne, por amor, por graça, porque você não tinha como pagá-lo, você não tem como retribuir o fato dele, do que ele fez na cruz do Calvário. Vim passar fome, sede, frio, apanhar, ser humilhado, tendo o poder para destruir todas as coisas, inclusive a mim e a você, e fazer todas de modo diferente. Só exerceria a sua justiça desqualificada do seu amor. 2 mais 2 é igual a 4. Vamos acabar com esse povo e vamos fazer um outro povo. Mas ele veio restaurar, ele veio redimir, e ele veio redimir a mim e a você, e ele veio vivificar aquilo que estava morto.
aquilo que estava desvinculado da vida, e para que você pudesse ter vida, Ele fez tudo, inclusive morrer dependurado numa cruz. Só que Ele ressuscitou no terceiro dia, e isso Ele quer lhe dar. E você vem me dizer que esta é a oportunidade que você tem para permanecer na sua vida de pecado, sua vida de egoísmo, a sua vida onde você é Deus? Querido, você não conhece a graça e nem o amor de Deus. Você precisa ser despertado, você precisa ser vivificado. Bote o seu joelho no pó, a sua cara no pó e clame a Deus misericórdia. E se arrependa, porque a graça não é para isto. A graça é a única maneira como Deus tem para se relacionar conosco, para nos salvar, porque nós não temos nada para dar a Ele. Então ou Ele faz de graça ou Ele não faz. Mas como Ele nos ama, Ele fez. E Ele fez para que você saiba o que é vida, para que você saiba o que Ele fez, ou o que Ele quer de mim, de você, ou como Ele te criou para ser. E isto você descobre olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você entende o que é ser gente, o que é ser um ser humano. E entende que isto lhe está dado. Dado. É teu. Quem quiser, venha a mim e beba. Você receberá a unção para ser o último. Para amar as pessoas, para amar os seus inimigos, para orar por eles, para dizer: Senhor, tenha misericórdia desta pessoa que me prejudica, me vinga, Senhor, salvando ele, mostrando para ele o quanto o Senhor o ama. Você vai olhar para a pessoa que te ofendeu e que te feriu de modo contumaz e vai receber a unção para perdoá-lo. Porque Jesus é aquele que, recebendo a martelada, dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Para perdoar e dizer: ó, eu lhe perdoo porque eu recebi perdão. Porque Deus me perdoou, eu lhe perdoo. Por isso, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. A graça não será o meio pelo qual você dirá assim: ah, eu vou odiar esse camarada que me ofendeu, pois não é justo que eu agora ore por ele. E lá na frente Deus vai me perdoar pelo ódio. Não, meu querido, é vida. Vida! E os discípulos do Senhor seriam reconhecidos pelo amor. E os discípulos do Senhor seriam reconhecidos pelo amor. E o amor é Deus sendo em mim o que eu não posso ser. De modo que a graça é a liberdade para você ser o que Deus sempre sonhou que você seria. A graça é a liberdade que Deus te dá e que dá sentido a tudo que você faz. Você já convidou alguém para jantar na sua casa? Sim ou não? Olha meu copo d'água. Melhor, você já foi convidado para comer na casa de alguém? O que você ficou pensando logo em seguida? Quando você saiu da casa do cara. Vai. Hã? Eu vou fazer um jantar para esse cara lá em casa também, né? Retribuir. Por quê? Porque a graça, irmão, ofende. Em um estado de morte, ou você vivifica o morto por graça, ou você não terá como vivificá-lo. Vivificar primeiro para cobrar depois é desonesto. Tem umas pessoas que pensam assim: ah, não, mas tá bom, Deus vem e te salva. Mas depois que você for salvo, aí, meu camarada, aí você precisa desempenhar, né? Não é isso? Então, isto funciona mais ou menos assim.
Vivificar primeiro para cobrar depois é desonesto. É como entregar uma mercadoria que a pessoa não pediu e nem tinha condições de avaliar o custo. E depois dizer que agora ela tem uma dívida eterna. Isso é fazer de uma pessoa um escravo. E como diz Jaquelu, o homem pode ser escravo de tudo, exceto de Deus. E como disse mais ainda o Senhor Jesus Cristo, se o Filho vos libertar... Duvido vocês falarem isso gritando. Duvido. Se o Filho vos libertar... Muito bom. Quem faz esse tipo de coisa é traficante de gente, lá da novela das 9. Não é? Não é, velho? Que... Um dia eu ouvi falar, eu estava lendo um jornal sério, aí tinha uma notinha falando sobre isso. O camarada fala assim, ó, meu, depois que Deus te salvou, agora você tem que ralar. E você tenta ralar para pagar. Pera aí, meu irmão. Uma alma vale mais que o mundo todo. Quanto você tem no bolso aí? Quanto você tem na conta aí? Presta atenção nessa pergunta. O que você tem para oferecer em troca do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que você tem? Segunda pergunta. O que você tem que você não recebeu? Que você não ganhou de Deus? Fazer no reino de Deus é quem foi constrangido pelo amor de Deus. Não é paga, não é querer agora eu vou fazer um jantar para Deus, porque Ele me convidou para um jantar na casa dele. Não. Fazer no reino de Deus agora, viver no reino de Deus, é o constrangimento do amor. Eu estava falando com o Neilson ali, ele contou uma história, disse que o cara estava passando num lixão e viu um cachorro todo sarnento, tudo rebentado de berne, de feridas e, bom, estrupiado. Aí o camarada parou o carro, catou aquele animal, aquele cachorro, levou para casa. O bicho, sabe aqueles que aparecem a costela aqui assim, ó? Aí já comprou pedigree champ, ó, royalties, por favor, pessoal aí. Começou a alimentar, deu vacina, chamou o veterinário, cuidou, espremeram os bernes, tal, tiraram aqueles negócios todos, foi cuidando do cachorro, foi aprumando, e o bicho foi ficando bonito e tal. E o bicho já estava faceirinho, aí ele catou o cachorro, levou lá no lixão e colocou o cachorro lá de novo. Aí foi entrar para dentro do carro, foi sair o cachorro, na hora que viu, falou, opa, tal, saiu correndo atrás do carro do cara. Daí o cara parou o carro, abriu a porta, o cachorrinho entrou e eles foram embora para casa. Cuidar da casa desse cara agora não é uma paga. Dá para entender, gente? É o amor. Se envolver com as coisas que tem a ver com gente, porque Deus ama gente, tá? Não sei se você sabe. E gente dá trabalho. Então no reino de Deus, você vai trabalhar. Porque gente dá trabalho, meu irmão. Agora, se você trabalhar, desgranhando, tenho que fazer hora extra agora. Pô, cara, 3 horas da manhã o Carvalho me aparece para conversar. E eu não aguento, velho. Não, passa amanhã. O expediente começa às 9 na igreja lá, que agora não dá. Não, Pato Roco, não acredito, cara. Balboa voador. Ah, não, eu vou ter preciso falar com esse moleque, cara. Não dá, meu irmão. Você vai trabalhar no reino de Deus, sabe por quê? Porque Deus vai se manifestar através da sua vida, sabe por quê? Porque a igreja é pão partido. Sabe o que é pão partido? O que você tem eu não tenho, o que eu tenho você não tem, o que o Ber tem eu não tenho, você não tem, o que nós dois temos ele não tem, e assim vai. Ou seja, a igreja é um lugar
catalisador de forças, de recursos, de disposição, de talentos, de dons. Mas isso é para aqueles que entenderam que a graça e o Evangelho de Jesus Cristo é a única coisa que nos liberta do peso de saber se aquilo que nós estamos fazendo por interesse ou pelo medo, para aquele que dá sentido à nossa vida, porque se você fizer, nada mudará, se você não fizer, nada mudará. Mas como Paulo vai dizer, eu trabalhei mais do que todos vocês, mas não eu, a graça de Deus que em mim habita. Jovens que tenham a consciência de que a igreja é um lugar de doente, porque não precisam de médico, gente, quem precisa é doente. De que a igreja é um lugar onde eu estou de mãos dadas com os meus irmãos, em prol do reino de Deus. Que a igreja não é um lugar onde eu vou no sábado, antes de ir para a balada só para dar uma desculpa para os meus pais. A igreja é um lugar onde eu encontro os meus irmãos, onde eu somo força com o braço, com o dedinho, com o minguinho, com a perna direita, com a perna esquerda. E aí a gente pode levantar um negócio que vai produzir vida na vida de gente que está morta. Sem sentir prejuízo com isso, ou sem sentir vanglória com isso. É simplesmente algo da vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou. Eu era um morto. Deus me vivificou pelo seu Espírito, pela sua graça e pelo seu muito amor com que me amou. Eu queria chegar no 22, eu não saí nem do primeiro, gente. E não vou sair hoje. E Deus me chamou para amar. Agora tem um mundo aí dizendo, não, a religião propõe para você a mesma estrutura satânica do mundo, onde é um lugar de você ter vantagem, de você fingir o que você não é, de você ir na igreja para enganar as pessoas, para parecer bonzinho, enquanto de fato você não é, para levantar a mãozinha para um Deus que precisa de gente com a mão levantada. Porque ele tem uma baixa estima terrível, e ele precisa de alguém que fique, vai, o senhor é lindo, o senhor é bonito, o senhor é legal. Não, Deus do Evangelho, ele sabe que ele é. Adoração se dá a ele quando eu vejo que eu não posso nada em mim mesmo. Que a única coisa que eu tenho para oferecer a ele são os meus pecados. Mas que ele chamou à existência aquilo que não era, como se já fosse. Ele chamou a coisa vil e a desprezível, a louca, para confundir a sábia. E daí sabe o que acontece? Meu joelho se curva. E eu só tenho a adorar. Porque eu sei que eu não tinha nada para oferecer nem para ele, nem para ninguém. Mas eu sei que a vida agora tem sentido. Eu sei que eu abro a minha boca e eu falo, Pai, e ele está ali. Eu sei que ele vem e fala comigo, filho, vamos caminhar por aqui. E você vai caminhando por ali, e aquilo que ele fala vai se concretizando, e as coisas vão acontecendo. E aí você vê o pau cantando na sua cabeça, e você olha e diz, vai passar, porque Jesus Cristo ressuscitou, porque a graça de Deus não é vã, porque o Senhor começou e Ele vai fazer, porque eu estou guardado em Cristo Jesus, porque o inimigo não me toca. Ainda que eu possa sofrer, contudo, ainda que eu possa morrer, eu ressuscitarei no terceiro dia, porque aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não morrerá para a eternidade. Aí, meus amados, o trabalho vira graça, estudar vira graça, servir aos irmãos vira graça, não é mais barganha, não é mais peso. Obedecer ao Senhor é a consciência daquele que sabe que é amado, que fala assim, rapaz, aonde aquele carro for, eu vou correr atrás dele. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o lugar que eu tenho que ficar. Então, vou de novo vocês. Então quer dizer que se eu matar, que se eu roubar, que se eu não sei o que lá, eu vou pro céu. Não, infeliz, você já está no inferno, infeliz, relaxa. O céu não é um lugar geográfico, o céu é uma pessoa, o céu é Cristo em mim, é Deus vivendo em mim, e Ele te dá liberdade. Você tem vida? Você tem vida?
Para que você trabalha? Para que você estuda? Para que você vive? Para que você namora? Para que você casa? Para que você não casa? Para que você... Para que você dá essa malhada aí, João? Sacanagem, hein? Irmão, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não vou conseguir sair do primeiro. Ele vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Querer pagar a graça é a maior ofensa de todas. É pisar o sangue do Cordeiro. É dizer, Deus, você é um prestador de serviço para mim e eu tenho como pagar. O Senhor está abaixo de mim aqui, ó. Se o que você faz a Deus não é fruto, se o seu serviço ao seu irmão não é o fruto da sua liberdade que Cristo te deu e do amor que Deus colocou no seu coração, que foi derramado pelo Espírito, e que você então, como uma nova criatura, como aquele que morreu na cruz para esta vida velha e que nasceu de novo pela graça de Deus para esta vida nova, ou seja, para aquilo que é vida. Se não é fruto a motivação dada pelo amor, então, meu irmão, o que você está fazendo é pecado. Seja isso bom, moral. Seja dar um pão para o mendigo. É pecado. Se isto for na perspectiva da barganha. Agora, se for daquele que não tem para onde ir, ou seja, que já chegou onde tem que chegar, que já é filho de Deus, herdeiro de Deus, cordeiro em Cristo Jesus, e que sabe que os dons e que a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, não perde mais, esse então tem a liberdade para fazer, para ser aquilo que Jesus Cristo é nele. Para dizer, Senhor, eu morri, Tu és a minha vida, louvado seja o Teu santo nome, obrigado porque esta graça é constrangedora, o Teu amor me constrange, obrigado porque eu queria pagar isto, porque eu sou treinado a pagar as coisas, mas o Senhor está mudando a minha cabeça, o Senhor está mudando a minha mente, e agora eu estou sabendo, Senhor, que eu não posso nada, mas que eu sou um amado de Ti, que o Senhor me amou de uma maneira tão inexplicável, que Jesus Cristo veio morrer a minha morte, me fazer morrer nele, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele é a minha vida, e hoje eu não tenho nada a ver com a morte, porque Ele me vivificou, e hoje eu tenho a ver com a vida, e com aquilo que a vida produz. Obrigado por esta liberdade, Senhor. Que Deus levante esta juventude nos cascos, com alegria, sabendo que, esse texto é tão maravilhoso, que Deus desfez a inimizade, a saber, a lei que consistia em mandamentos, para fazer dos dois um novo homem. Você quer viver por regrinha? Tem religião aí para você viver à vontade. Você quer viver pela graça, pela liberdade? Eu quero apontar para você uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor começou uma obra e o Senhor vai terminá-la. Eu peço que o Senhor nos livre, Senhor, da nossa religião meritocrática, que faz com que mortos trabalhem, Senhor, para acabar na morte. Mas o Teu Evangelho é aquele que vivifica os mortos, Senhor, e que dá sentido a tudo que nós fazemos, desde as coisas mais corriqueiras e simples, até as coisas mais significativas, porque nós sempre saberemos, Senhor, que não somos nós, mas é que a Tua graça operando em nós. Nós saberemos que o mal para nós é natural, mas que o bem é um milagre, por isso o milagre quem faz é o Senhor, por isso louvado seja o Senhor, por qualquer bem que saia de nós. Pai, eu peço que o Senhor perdoe, Senhor, todas as vezes que nós fizemos um bem, para poder pagar, Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Este é o pecado dos pecados, Senhor, mas nos dá a graça, Senhor, de viver em direção àquilo que é verdade, àquilo que é vida, àquilo que é bondade, àquilo que é luz, pela consciência do Evangelho que nos invade, e por esta nova vida que permeia o nosso espírito, o nosso ser, e que vai renovando a nossa mente, Senhor.
operando em nós com uma força que nós não sabemos dizer, mas uma força que vem atuando como uma brisa suave, Senhor, mas que permanece e não desiste de nós até que nós cheguemos, Senhor, a nos render de fato, Senhor, a este amor incompreensível, Senhor, a este amor que não tem razão de ser em nós, a não ser a razão de ser no Senhor, que é amor. E movimenta, Senhor, a tua igreja, movimenta esta juventude, as pessoas que aqui estão, para serem instrumentos de amor, ó Senhor, para saber que gente dá trabalho, mas, Senhor, aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus durará para a eternidade, Senhor. Terá desdobramentos eternos e isso é maravilhoso. Uma pessoa para quem eu possa dizer, Deus te ama na unção do teu Espírito, e o Espírito a convencer disso, Senhor. Será mais um, Senhor, que estará contigo, desfrutando da vida, Senhor. No qual a morte não terá mais domínio sobre ele, Senhor, porque ele passou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, ó Senhor. E nós que não poderíamos produzir isso, de repente vemos isso acontecendo a partir das nossas vidas, e com a consciência do Evangelho, dobramos os nossos joelhos e lhe agradecemos pelo privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, opera assim nas nossas vidas, Pai, cura as pessoas que estão necessitando de cura nesta noite, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor lhes dê um passo de fé, lhes dê uma revelação trazida pelo Teu Espírito, Senhor, e que eles possam sair do barco e pisar, Senhor, no mar como quem pisa em ladrilho, Senhor. Como, Pai? Perdoando quem os magoou. Como, Pai? Orando por aqueles que os perseguem. Como, Pai? Amando quem os odeia. Servindo, Senhor, quem não vale nada. Pai, em nome de Jesus, se alguém não vale nada, o maior de todos sou eu, Pai. Mas eu louvo ao Senhor porque a Tua graça me alcançou. A única coisa que eu tinha para Te oferecer eram os meus pecados, Senhor. Mas o Senhor me deu algo precioso para Te oferecer, que é o sacrifício do Teu Filho. E o sacrifício do Teu Filho eu pego e lhe ofereço, Senhor, o sangue do Cordeiro imolado, santo. Louvado seja o Senhor, porque a Tua graça alcançou um indigno como eu e quer alcançar outros indignos nesta noite. E faça de nós, Senhor, atalaias do Teu amor, atalaias de boas novas, atalaias de graça, atalaias de paz, atalaias do Evangelho, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe as pessoas pela internet e que o Senhor também, Senhor, expanda, Senhor, esta mensagem, que ela possa sair, Senhor, por estes meios tecnológicos, para a glória do Teu nome e alcançar o maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.